Passaria a palavra para a vereadora Luciana. Ô, presidente, só pergunta, mas por que a retirada de populares e até mesmo da imprensa? Poderia justificar, fazendo um favor? Posso, como eu falei Claro. novamente, foi uma solicitação da advogada que está acompanhando aqui, a vereadora Gabriela, que solicitou que todas as testemunhas fossem ouvidas em sigilo. Tá ok, obrigado. Tu é presidente do Turismo. Vereadora Luciana, quero que conste em ata que o senhor Felipe Bolé se recusou a receber a intimação e logo após pedir exoneração do seu cargo. Tá? Então quero que conste que toda a comissão, dentro do seu prazo, tentou comunicar ele e ele se recusou, tá? Porque senão parece que a gente fez fora do prazo, mas dentro de todas as testemunhas que foram entregues, que receberam aqui, ele também se recusou em receber. Porque impacta diretamente nos prazos de conclusão desse procedimento. Em tese, amanhã estaria prescrito, tá? Esses 30 dias. Então teria que terminar amanhã. Terminar amanhã. Amanhã então, se a relatora está dizendo que ela tem 40 dias, presume-se, né, que vocês estão culminando, tratando esse procedimento como já de cassação, sendo que a indicação, né, da mesa não foi sobre isso, foi apurar as possíveis sanções, uma delas seria a cassação. Apresentada a defesa, o relator da matéria procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias no prazo improrrogável de 40 dias úteis no caso de perda de mandato e 30 dias úteis no caso de suspensão temporária de mandato. Então a gente precisa ficar claro em qual sanção ela está sendo imputada, porque isso afeta diretamente no devido processo legal, não para a defesa no contraditório. Porque fica dúvida, a gente não sabe como é que a gente vai trabalhar a defesa, entende? É só por conta de não é nada diretamente do presidente. Pois é, estamos aqui agora, Comissão de Ética. É o presidente do Turismo por ali, Luciano Valverde. Deixar claro que isso aqui é um relatório somente apurativo. As pessoas fazem muitas especulações, está fazendo só uma apuração do depoimento das testemunhas solicitadas, então não tem nada aqui para todo mundo da mídia que estão aqui filmando, estão aqui querendo saber a notícia. Aqui ninguém está acusando ninguém, só estamos fazendo aqui perguntas. Isso aí, vereadora, muito bem colocado. Estamos fazendo aqui a apuração dos fatos levados à comissão de ética, porque senão começa aquelas velhas especulações e a solicitação foi atendida, que a vereadora pediu, foi votada no plenário, por todo mundo que faz parte da comissão de ética, e por isso as testemunhas foram ouvidas em sigilo. Passaria a palavra para a vereadora Luciana. Ô, presidente, só pergunta, mas por que a retirada de populares e até mesmo da imprensa? Poderia justificar, fazendo um favor? Posso, como eu falei Claro. novamente, foi uma solicitação da advogada que está acompanhando aqui, a vereadora Gabriela, que solicitou que todas as testemunhas fossem ouvidas em sigilo. Tá ok, obrigado. Tu é presidente do Turismo. Vereadora Luciana. Presidente, só para a gente contar aqui, né, que hoje os procuradores que acompanharam a vereadora Gabriela, a doutora Fernanda e o doutor Antônio Júnior, né, eu só te conheço por Júnior, por isso eu coloquei no primeiro nome, e que eles vão juntar a procuração em 24 horas, não é isso? E como a gente está na fase ainda de instrução, eu quero fazer a manutenção de ouvir as outras testemunhas na terça-feira, inclusive da ciência, a vereadora Gabriela, que ela tem que comparecer terça para prestar as suas declarações, tá? Posterior às outras testemunhas, né, da relatoria, tá? Só para dar ciência, a senhora já fica ciente que tem que comparecer na terça-feira. Tá? Eu acho que o início, você pode me passar o horário do início? 9 horas. Às 9 horas. Sim, só uma dúvida. Serão ouvidas as testemunhas da Gabriela, certo? As da relatora, a gente tinha liberado inicialmente, seria dispensadas, acho que não vão aparecer. Não. A gente, em todo momento, a gente falou que se o testemunho fosse aberto por YouTube, eu iria dispensar as testemunhas. Se não, se a gente concordasse e votasse pelo Conselho que seria fechado, que não ia ser transmitido para até não haver contaminação,
que as outras seriam mantidas. Então, como a gente foi pelo sigilo, a gente vai fazer a manutenção das outras testemunhas anterior às testemunhas da vereadora. Mas tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo Tudo no dia. mesmo dia. Tá. A minha questão é a seguinte: na última reunião, a relatora, em razão do Felipe Boulé ter desistido de prestar a oitiva, né, a vereadora ter desistido da oitiva dele, a relatora convocou para que ele prestasse esclarecimento através da sua convocação. A questão é a seguinte: o momento oportuno de arrolar de testemunha já passou. Então, especificamente com relação ao Felipe Boulé... Já foi intimado pelo Diário Oficial. Sim, ele foi intimado, mas ele foi arrolado no momento inoportuno. O momento de arrolar de testemunha já passou, tanto da vereadora como da relatora. Assim, trazendo a analogia, o próprio Código de Processo Civil, uma vez que a gente já não tem uma regulamentação no Código de Ética. Então, eu queria saber da relatora, já que a gente vai ouvir as demais testemunhas da relatora antes das defesas e da própria Gabriela, se com relação ao Felipe Boulé especificamente, teve que descansar porque ele foi convocado no momento inoportuno. A fase de produção de arrolar as testemunhas já havia passado. Assim eu entendo todos os argumentos disso. Quando a gente arrolou as testemunhas, nós fizemos em reunião do Conselho, aberta do Conselho. Todas foram nesse dia, inclusive votadas pela convocação. Então eu não entendo que eu não possa fazer, mas, né, para que não gere dúvida do que a gente estava falando, a gente escuta o jurídico da casa, se realmente for comprovado que eu fiz de forma errada, né, que não era para ter sido feita no dia, a gente retira, não tem problema, mas as outras que eu deixo pela manutenção. Sim. Mas eu quero que conste em ata que o senhor Felipe Boulé se recusou a receber a intimação e logo após pediu exoneração do seu cargo. Tá? Então eu quero que conste que toda a comissão, dentro do seu prazo, tentou comunicar ele e ele se recusou, tá? Porque senão parece que a gente fez fora do prazo, mas dentro de todas as testemunhas que foram ter entregue, que receberam aqui, ele também se recusou em receber. Sim, eu não digo fora do prazo da comunicação. Eu estou dizendo que o momento oportuno para se arrolar as testemunhas é no início. E no momento oportuno ele se recusou. Sim, mas ele não era a testemunha da relatora, ele era a testemunha da vereadora. Ele desistiu, e aí nesse mesmo momento que ele desistiu, que foi na última reunião, acho que foi sexta-feira ou segunda-feira, acho que foi segunda, que foi o momento em que a relatora convocou ele para ser testemunha, sendo que o momento que ela teria que convocar foi lá atrás, antes da própria Gabriela apresentar a defesa prévia. Que ela apresentou o rol dela na defesa prévia, após já saber, já estar ciente das testemunhas arroladas pela relatora. Essa é a questão. Ok, com a palavra. Doutora, como existe a dúvida, paira a dúvida, né? E consta dentro do nosso regimento explícito qual é o prazo, a gente está em fase de instrução, então dentro do prazo de 40 dias eu posso fazer as convocações, então eu mantenho a convocação do Felipe. Tá, então a gente está trabalhando com prazo de 40 dias, conforme o inciso 4 da cassação. Né? A gente até falou também essa questão no início, antes das oitivas, que a mesa ela estava tratando a conduta, podendo culminar nas sanções, né, de suspensão, de cassação ou de afastamento. A sanção de afastamento e suspensão, o prazo são de 30 dias. Somente a sanção de cassação, que o prazo é de 40. Então é por isso que eu volto a dizer, a gente precisa saber em que sanção ele está trabalhando dentro desse procedimento, porque impacta diretamente nos prazos de conclusão desse procedimento. Em tese, amanhã estaria prescrito, tá? Esses 30 dias. Então teria que terminar amanhã. Terminar amanhã. Amanhã então, se a relatora está dizendo que ela tem 40 dias, presume-se, né, que vocês estão culminando, tratando esse procedimento como já de cassação, sendo que a indicação, né, da mesa não foi sobre isso, foi apurar as possíveis sanções, uma delas seria a cassação. Não, doutora, como a gente está numa possível, né, que a gente não tem uma penalidade específica no caso da vereadora, até porque a gente não tem a conclusão, né, de qual foi a conduta. Eu não posso chegar aqui e puni-la por uma cassação se eu não sei se a conclusão será essa. Mas aí a gente vai trabalhar num prazo maior.
né? Então eu vou trabalhar com prazo de 40 dias. Tá? Então eu vou manter, se a senhora depois quiser fazer o pedido para que o jurídico faça análise e a gente faça a posterior exclusão, mas eu vou fazer a manutenção do Felipe. Doutora Fernanda, eu queria retificar novamente, a senhora usa uma palavra que não me agrada muito, estou deixando sincero para a senhora, nada contra a senhora, até porque eu tenho uma amizade com a Vossa Excelência aqui, mas quando você fala que já está fazendo pela cassação, aqui ninguém está trabalhando nessa comissão de ética para caçar ninguém, e a gente está fazendo ainda um levantamento de tudo que está sendo passado nessa casa. Eu quero que a senhora se retifique, por 2 vezes a senhora já falou isso está me causando uma certa desconforto, está me causando desconforto como presidente da comissão. Sim, presidente, perfeito. Eu retifico a forma que eu estou me expressando, só que, peço desculpas mais uma vez, só que essa questão, ela é o que eu já falei, essa questão do prazo é muito importante, impacta diretamente no devido processo legal da defesa da vereadora. Então, mas só tem todo o direito, entende? Ninguém está querendo tirar seu direito, só tem todo o direito de entrar com a petição para essa comissão, que tudo que vocês forem solicitado será respondido por essa casa. Sim. Então a senhora tem todo o direito de entrar, mas só que isso me causa uma certa estranheza quando a senhora fala em cassação o tempo todo. Não, mas é o que o Código de Ética está prevendo. O prazo está muito claro aqui, gente. Vocês mais do que ninguém, né? Mais do que eu, até como doutor vereadora, vocês sabem. Vou até transcrever aqui para o público estar ciente. Apresentada a defesa, o relator da matéria procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias no prazo improrrogável de 40 dias úteis no caso de perda de mandato e 30 dias úteis no caso de suspensão temporária de mandato. Então a gente precisa ficar claro em qual sanção ela está sendo imputada, porque isso afeta diretamente no devido processo legal, não para a defesa no contraditório. Porque fica dúvida, a gente não sabe como é que a gente vai trabalhar a defesa, entende? É só por causa disso, não é nada diretamente com o presidente. Então por isso eu quero que conste em ato que não há clareza em qual sanção ela está sendo imputada. Todo o seu direito, pode falar. Só para a gente encerrar, porque a gente ir para o encerramento, se Deus quiser, eu estou trabalhando com prazo maior. A senhora me fez a pergunta inicialmente e eu vou novamente falar o que eu disse lá no início. Existe um processo, né, de denúncia, né, que recai sobre a vereadora Gabriela, né, que a gente está apurando. Né. Se a Câmara e o meu relatório, né, no caso, como eu estou relatando, vai ser pelo encaminhamento de uma punição, suspensão, cassação, não sei. A gente está nas fases de instrução, até porque a gente não vai ouvir testemunho, inclusive a favor da vereadora. Ela tem todo o direito da ampla defesa do contraditório. Isso nunca vai ser negado a ela. Nenhum cidadão aqui vai ser negado. Então, eu vou reafirmar. Eu não tenho como falar se ela qual a punição dela, porque eu não concluí o que eu entendo que deve ser encaminhado. Entendendo como vai ser encaminhado, somente quem faz a cassação é o plenário, né? São os vereadores. O relatório, ele conclui, né, uma instrução, opina, né, como deve ser encaminhado, mas quem faz o processo de cassação é a Câmara. Como tem essa dúvida da testemunha, e eu insisto na manutenção dela, eu acho que a senhora poderia protocolar a petição pedindo para rever essa posição. E aí a gente vai ouvir o jurídico. Se a Procuradoria da Casa entender que realmente não pode, eu não tenho problema nenhum de chegar e falar que ele está sendo retirado porque eu fiz de forma errada. Tá? Então é só para que a gente finalize, a senhora tem todo o direito de questionar. Sim, né? É só para a gente protocolar. Só para constar com as minhas considerações até pedidas. Com certeza. Como presidente da Comissão de Ética, solicito que no dia 1º de 11 de 2022, a vereadora Gabriela Carneiro esteja presente aqui com as suas testemunhas, por favor. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a presente reunião do Conselho de Ética e Câmara de Acordo Parlamentar, convocando os senhores membros do Conselho para a próxima reunião a ser realizada no dia 1º do 11, quarta-feira, às 9 horas, no plenário. Presidente Benedito Adelino. Uma boa... Quarta-feira, primeiro. Vamos escrever errado aqui.
Estamos induzindo dia 1º, terça-feira, às 9 horas da manhã. Estamos induzindo ao erro, escrever errado aqui. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus e muito obrigado. Certo, finalizando aqui a reunião da Comissão de Ética, presidida pelo vereador do Turismo. Presente a vereadora Luciana Valverde, Tite Brasil, presidente do Turismo, vereadora Gabi Greg, dos advogados, doutor Júnior, doutora Fernanda, todo mundo por aqui. Serra por aqui. Um breve encontro. Esse é o canal Mais Um aqui agora, ao vivo.